E aí galera, tudo bem? Esse aqui é o segundo Eletrificando e o que eu vou falar hoje é quais são as perguntas mais comuns que um dono de carro elétrico recebe de quem não tem um carro elétrico. Eu decidi fazer esse vídeo aqui mais sendo como um vídeo de curiosidade do que qualquer outra coisa, mas claro que vai ter uma parte educativa de cada um dos pontos. A primeira pergunta que eu recebo, ou que as pessoas falam sobre carro elétrico, é assim, mas não tem som, né? Deixa eu te falar uma coisa, se todo mundo comprasse carro por causa do barulho do motor, todo mundo comprava ou uma Porsche 911, ou uma Mercedes C63 AMG, ou comprava um Mustang Shelby. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que existe um overrated, né, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, é supervalorizado o barulho do motor de um carro para o seu dia a dia, no seu uso, né? É claro que tem aquele cara que quer ter um escapamento super aberto, que quer passar para todo mundo olhar e tal, mas a sua grande maioria, você está no trânsito ou você está na estrada. Se você está no trânsito, o barulho não vai te ajudar em nada, né? Se você está na estrada, o barulho pode te incomodar. Então quando você muda para um carro elétrico, é claro que existe aquela sensação de cadê o som, cadê o barulho, e o que na verdade tem é um zzz, tipo um barulhinho bem fininho, ali bem baixinho de motor mesmo, né, de pneu. Você escuta muito mais o barulho do pneu na rua. E é uma sensação muito diferente nos primeiros 2, 3 dias, mas depois disso você se acostuma com o silêncio e na verdade você começa a admirar muito mais o silêncio. Para quem gosta de ouvir música no carro, ou por exemplo ouvir um podcast, alguma coisa do gênero, o silêncio do carro é uma coisa extremamente libertadora, vamos dizer dessa forma, tá? O outro ponto é na estrada. Quando você está numa estrada, fazendo uma viagem longa, o silêncio é algo muito legal, porque você consegue realmente descansar no carro, aquele volume, aquele barulho constante não te incomoda, porque só tem basicamente o barulho do vento vindo no teu carro. Então, o som é uma coisa que faz falta no começo, faz sim senhor, mas depois de um tempo você se acostuma e você começa a admirar o silêncio. E nesse ponto do silêncio é interessante que, por exemplo, a Porsche está fazendo o Taycan e já falou que vai simular nos alto-falantes do carro o som, o barulho do motor elétrico mais alto dentro do carro para quem quiser, porque tem gente que vai sentir muita falta do barulho, então eles estão tentando fazer alguma coisa ali no meio para as pessoas se acostumarem, tá? Eu já me acostumei com o silêncio e hoje eu admiro aqueles minutos de silêncio que eu tenho dentro do carro. A segunda pergunta que eu recebo o tempo inteiro é sobre recarregar o carro, né? Como vocês estão vendo, nesse minuto aqui eu estou carregando meu carro, eu vou carregar ele 20 minutos, vai dar quase 50%, cheguei aqui com mais ou menos 10%, eu vou conseguir mais ou menos 40% de bateria em 22, 23 minutos, mas eu decidi, por uma questão financeira nesse momento, carregar nesses carregadores da Tesla aqui, que é o Supercharger, né? Se eu carregasse em casa, por exemplo, eu cheguei em casa ontem do trabalho, era mais ou menos 5 da tarde. Se eu tivesse deixado das 5 da tarde de hoje às 4h30 da manhã de hoje, 12 horas, eu teria feito uma recarga inteira do meu carro usando uma tomada de 220 volts, 240 volts. Então, tudo depende do momento que você está e o que você quer fazer. Eu, por exemplo, daqui a alguns meses, eu quero carregar o carro todo dia em casa e só carregar no Supercharger quando eu tiver a conveniência do Supercharger. Por exemplo, eu vou num lugar que tem um Supercharger, eu vou lá carregar porque é de graça. E aí eu economizo energia elétrica, eu economizo no meu painel solar, consigo vender mais um painel solar se eu tiver um painel solar. Então, assim, o recarregar, na verdade, não é um problema. E pelo contrário, eu acho que tem uma grande vantagem para quem vai e volta todo dia do trabalho, você chegar em casa e ligar o carro na tomada. É um negócio muito simples, você deixa o cabo aqui do lado, cata o cabo, enfia aqui na traseira do carro, acabou. Então, eu acho que é uma coisa muito simples e para quem está ali no dia a dia, é uma experiência, vamos colocar assim, transparente, tá? Quando você viaja, aí sim você tem a dificuldade que você tem que se planejar para você fazer as paradas, mas no caso do Tesla, como eu já mostrei no vlog que eu comprei o carro, vou até deixar o link aqui para vocês assistirem, você coloca para onde você vai e ele te fala, nesse lugar você tem que parar para fazer uma recarga,
porque senão você não vai chegar no seu destino. Então ele vai te dando. O próprio carro em si vai te explicando que você tem que parar, que você tem que carregar o carro e quantos minutos vai ser aquela parada. Então você planeja, aquela parada que vai ser 35 minutos, eu vou comer alguma coisa, ou eu vou no banheiro, ou eu vou não sei o que. Então você consegue se planejar e saber para onde você vai. A Tesla também tem um negócio que chama Tesla Trip Planner, que quando você vai fazer uma viagem longa, você consegue ir lá e calcular a tua viagem longa. Então isso é uma coisa bem legal que eu gosto bastante de fazer ir até lá o Tesla Trip Planner e fazer o meu planejamento de como vai ser a minha viagem. O próximo item é sobre performance, né? Todo mundo pergunta para mim, pô Edu, mas é tão rápido quanto falam, é tão legal assim? E o que eu te falo é o seguinte, eu acho que se você colocar, no meu caso é um Model S 2014, da bateria mais simples que tinha. Todos os Teslas naquele ano tinham a mesma performance, até lançarem o P, que é o Performance Model, mas todos tinham a mesma performance, de 0 a 100 em mais ou menos 5 segundos, tá? E sim, o carro é bem rápido, 0 a 100 em 5 segundos. Parar para pensar, a Porsche que eu tinha antes de eu ter esse carro, fazia de 0 a 100 em 5 segundos, e era um carro V8, tração traseira, 400 cavalos, câmbio PDK, quer dizer, tinha um monte de coisa, e fazia os mesmos 5 segundos. Mas no caso do carro elétrico é diferente, por quê? Tem duas variáveis. O primeiro é que o controle de tração consegue trabalhar na casa de milissegundo de assistência, coisa que o motor a combustão não dá, porque ele corta o combustível para de criar explosão, e esse parar de criar a explosão e mandar para a transmissão leva alguns centésimos de segundos. No caso do carro elétrico, é milésimos de segundos, assim, é muito rápido, né? Você consegue, na verdade, cortar o envio de potência para o motor elétrico de forma imediata. Então o controle de tração num carro elétrico é extremamente superior ao controle de tração de qualquer carro a combustão. Então no fundo, a experiência sim é muito rápida e muito prazerosa de ter o carro elétrico, porque qualquer semáforo você consegue fazer de 0 a 100 em 5 segundos, de uma forma bem tranquila. Então isso é uma coisa muito legal mesmo no carro elétrico, é a aceleração de 0 a 100, do parado principalmente, da imobilidade para os primeiros 60, 70 km por hora é muito rápido. Mas passou desse momento, que você já está a 70, 80 km por hora, um bom carro a combustão é mais rápido que um carro elétrico. Tá? Então, eu, por exemplo, no caso da Porsche contra esse carro, o de 0 a 100, provavelmente esse carro ia ganhar 80% das vezes, pelo simples controle de tração ser muito superior, nem pela potência em si. Tá? Mas depois daquele momento ali que passou a inércia, os primeiros, sei lá, talvez 40 km por hora, eu tenho certeza que um bom carro a combustão, um carro de cavalaria semelhantes, mesmo os 400 cavalos, vai ser mais rápido que esse carro aqui. No meu caso, por exemplo, que eu tinha Porsche contra esse carro aqui, como eu já falei, do 0 ali até os 50, 60 km por hora, esse carro com certeza leva, mas se o carro já estiver rolando, por exemplo, o carro já estiver a 40, 50 km por hora, e você acelerar dali para frente, eu tenho certeza que a Porsche vai ganhar aquele salto imediato, ali, aquele pulo do sapo, né? O Tesla vai dar, mas vai ser questão de talvez 1, 2 segundos, e a Porsche vai buscar e vai embora dali até, sei lá, 250 km por hora, que eu acho que é o máximo que esse carro dá, que é 230 km por hora. A Porsche vai ganhar em todas as condições, tá? Reacelerar o carro, né? Você, por exemplo, fez uma curva a 60 km por hora, reacelerar o carro, a Porsche também vai levar com certeza. Então, o imediato ali de 0 a 60, 70, 80 km por hora é muito rápido. Eu lembro, logo que eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu pensei em comprar um BMW i3. E eu lembro que quando eu fui fazer o test drive, o cara da loja da BMW me falou que de 0 a 50 km por hora, a BMW i3, que é um carro bem ruinzinho elétrico, um carro bem vagabundo, tá? De 0 a 50 km por hora era mais rápido que a M4. Tá? Então, quer dizer, é o controle de tração, na verdade, que faz tudo isso. E se você olhar, por exemplo, a i3 contra a BMW M4,
né? A i3 tem um pneuzinho assim, ó, fininho na frente, e a tração dianteira com um pneuzinho assim fininho. Mas o controle de tração e o torque instantâneo do motor elétrico combinado entrega toda essa potência para o chão. No caso da M4 vai vir aquele torque monstruoso daquele motor a combustão nas rodas traseiras de uma única vez, e o controle de tração vai ajudar, mas não resolve tudo. E aí eu vou para a última pergunta aqui desse vídeo, que é: vale realmente a pena, financeiramente falando, comprar um carro elétrico? E aí eu te falo, depende. E aí você tá falando, pô, como assim depende? Depende de quanto você anda. Se você anda uma quilometragem pequena por mês, não vale a pena você comprar um carro elétrico, porque o carro elétrico se paga principalmente com o consumo de gasolina que você vai ter. Se você vai ter um consumo de gasolina que vai ser, por exemplo, um tanque e meio por mês contra um carro elétrico, não vai valer muito a pena, porque o carro elétrico, o custo de aquisição dele hoje é mais alto para um carro do mesmo padrão. Vou dar um exemplo simples. Se você quiser comprar um Model 3 hoje, o Model 3 de entrada, o mais simples de todo, eu acho que está $39 mil, tá? Ele tem autopilot, ele tem um monte de coisa legal, mas ele custa $39 mil, quase $40 mil. E se você for fazer um leasing, eu acho que é em torno de 500 e poucos dólares por mês de leasing, tá? Mais $2.500 de entrada do leasing, alguma coisa, mais ou menos isso, tá? Eu comprei a BMW X2 da Pat, que o leasing é inferior a $300, tá? Então é um carro que tem muito mais coisa que o Model 3 do ponto de vista de conforto, tem menos do ponto de vista de tecnologia, de autopilot e tudo mais, mas tem mais do ponto de vista de conforto. É um carro que assim, os detalhes de acabamento são fora de série e custa muito menos. Só que a parte tem que pagar gasolina. Se você tivesse o Model 3, você não pagaria gasolina, você pagaria energia elétrica. No caso da parte que anda em torno ali de 400, 500 milhas por mês, o carro elétrico fica muito mais caro, mas muito mais caro. Mas se fosse o contrário, fosse eu tivesse de X2 vindo para cá, para o escritório todo dia, indo e volta, que dão 140 quilômetros, valeria muito a pena eu ter comprado o Model 3 contra uma X2. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, eletrificando, ou melhor de tudo, até o próximo vídeo do canal do Edu. Até a próxima. Tchau, tchau.